que você abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 25. Nós vamos dar continuidade na palavra que eu comecei na semana passada, sobre o chamado. O tema da palavra hoje é o chamado, parte 2. Mateus capítulo 25, versículo 14. Mateus 25, 14. Antes de entrar no texto, eu só queria dizer algo para você. Essa palavra, ela não é uma palavra para trazer peso para a sua vida. Não é esse o nosso objetivo, de trazer peso, de pesar um ambiente, ou de mostrar que você é alguém infiel ou desleal. Não é isso. O nosso coração, ao ministrar essa palavra, é despertar as pessoas para aquilo que elas foram chamadas para fazer. Talvez você é alguém até que já tem um ministério, mas talvez você nem sabe que tem, ok? Eu quero, então, ler com você aqui em Mateus 25, 14 até o 28, que diz assim: pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade. Diga comigo, a cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. O que recebera 5 talentos, saiu imediatamente a negociar com eles, ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2, ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou conta com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, e ajunta onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai-o ao que tem 10. Porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Vamos parar aqui. O texto aqui mostra que o seu chamado depende da multiplicação do seu talento. Depende de você multiplicar o seu talento ou não. O fato é que cada um aqui recebeu talento. Talento aqui, talvez na sua cabeça você pense aqui que esse talento diz respeito à habilidade. Mas o talento aqui era uma moeda que tinha um grande valor, era dinheiro, ok? Então aqui é uma parábola que fala da maneira como os recursos foram administrados. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Ainda que nesse texto não está falando de habilidade, está falando de recursos que eles receberam. Mas é claro, isso aponta para o dom que você recebeu sem dúvida nenhuma, para a habilidade que você tem também. Ainda que o talento aqui seja uma moeda de prata, sejam moedas de prata, mas o texto evidentemente está falando daquilo que nós recebemos do Senhor. É interessante que o texto aqui mostra que dos 3 que receberam um talento, apenas 2 de fato multiplicaram o seu talento. E o seu chamado depende de você multiplicar o seu talento. Você precisa fazer isso. Deus vai te dar uma quantidade para que você possa multiplicar
essa quantidade. Então você recebeu o talento. Ponto final. Não, pastor, eu não tenho talento. Não, tem, você recebeu. Agora, a parábola também mostra que nem todos multiplicam talento. Mas tem uma outra coisa que a parábola mostra. Que aquele que não foi fiel na multiplicação do seu talento, vai ser tirado dele e dado para quem tem mais. Vocês entenderam isso? Aqui está falando que Deus pode tirar de um e passar para o outro. O que significa que tem pessoas que foram chamados para fazer algo. Se essa pessoa retém e não faz aquilo que foi chamado para fazer, isso pode ser passado dela para outra pessoa. Como a parábola mostra que aconteceu. Então tem pessoas no céu que vão apresentar muito mais pessoas do que outras, porque alguns falharam na multiplicação do seu talento. É sempre bom lembrar que aqui nós estamos falando de uma recompensa que nós iremos receber no céu. Amém? Nós não estamos falando propriamente da salvação, porque a salvação não depende das nossas obras. Ela depende da nossa fé em Jesus. Porém, há um propósito de Deus para todo ser humano na terra, e há um propósito de Deus para todo crente. Porque a Bíblia diz lá em 1 João capítulo 2, verso 9, que nós somos reinos e sacerdotes. Se nós somos reinos e sacerdotes, significa que nós estamos na posição de ministros da nova aliança, ministros do Evangelho, porque a Bíblia diz que nós somos embaixadores de Cristo nessa terra. Isso significa que nós somos representantes do reino celestial nessa terra. No entanto, alguns crentes não multiplicam o seu talento, porque não querem responder ao seu chamado. Eu quero te dizer que Deus respeita isso, e a sua salvação não depende disso, mas isso não é o melhor para você. O melhor é que você tenha sim o seu ministério, o melhor é que você responda ao seu chamado, porque você vai viver bem, e você vai viver para fazer aquilo que foi chamado para fazer. Se você vive dentro do propósito de Deus, você vai viver feliz. O problema é que você pensa que ser feliz tem a ver com você ser bem-sucedido financeiramente, profissionalmente, e nem sempre isso é verdade. Talvez as pessoas mais ricas do mundo sejam as pessoas menos felizes. E talvez essas mesmas pessoas mais ricas são as pessoas que menos estão de fato aproveitando o seu dinheiro. Quando eu penso no Elon Musk, que é uma pessoa rica, muito rica, às vezes ele é o mais rico do mundo, às vezes ele cai para segundo, às vezes para terceiro. Eu acho que a grande luta do Elon Musk é ser o primeiro, é continuar no topo. Mas às vezes ele fala alguma besteira e as ações da Tesla caem, da SpaceX cai, e aí ele passa a ser o segundo. Bilhões, as ações caem, bilhões aparecem da conta dele, que é tudo papel. Ele não está desfrutando, mas a luta dele deve ser, ih, misericórdia, meu celular está tocando. E aí então, ele fica lutando para ser o primeiro, mas será que ele pode aproveitar a vida como você? Será que ele pode sair num espetinho, tem essa liberdade? Será que ele pode fazer algumas viagens que você faz? Será que ele pode andar na rua? O anonimato ele é uma bênção, a verdade é essa, não é? Mas as pessoas mais ricas, elas ficam preocupadas, porque qualquer coisa que ela fala, ela pode ser o segundo, ou cair para o terceiro, ou talvez até ficar pobre, como tinha um empresário brasileiro, que o objetivo dele era ser o mais rico do mundo, o número 1, porque ele disse que queria adquirir respeito se ele fosse o número 1, foi o que ele falou para a entrevistadora. Moral da história, ficou pobre. Fez um negócio errado, falou umas mentiras, e aí todo mundo tirou o dinheiro da empresa dele, ficou pobre, hoje ele é pobre, mais do que eu, porque na verdade ele deve muito, milhões, eu não devo só algumas coisas, meu apartamento, mas está tudo controlado, tudo sob controle, todo mês eu estou pagando as contas, mas ele não.
Algumas pessoas talvez associam o bem-estar com isso, mas não, o nosso bem-estar está associado à nossa resposta para aquilo que nós fomos chamados para fazer. E eu repito, você não vai ser cobrado pelas coisas que você faz, por aquilo que você faz. Você vai ser cobrado por aquilo que você foi chamado para fazer. Você está entendendo isso? Você tem um chamado. Só que o seu chamado é diferente do meu chamado. Você vê que a parábola, o ponto central da parábola é a negligência. Ela mostra a negligência de um homem que recebeu um talento. Agora, por qual motivo as pessoas enterram o seu talento? Na parábola aqui, a primeira coisa que nós vemos é que o motivo pelo qual aquele homem de um talento enterrou o seu talento é que ele não deu muita importância para o talento. Ela acha que o seu talento não é importante. Ela acha que o importante é cantar. Ela acha que o importante é pregar. Mas às vezes a recepção que nós temos ali, ela significa algo mais importante do que a própria pregação, dependendo de como as pessoas são recebidas lá embaixo ou aqui. Depende da pessoa. Então, participar da recepção da igreja tem sua importância. E isso não é algo tão pesado. Talvez você é alguém que não consegue abrir a Bíblia e pregar. Mas não importa. Você nem precisa pregar, porque nem todos vão pregar, como eu estou pregando aqui. Alguns foram chamados para isso e outros não. Mas os que não foram chamados para isso deveriam fazer o que foi chamado para fazer, porque isso tem a sua importância. Amém? As irmãs que servem lá embaixo, algumas ministram, outros ficam no apoio, outras levam crianças no banheiro, outras ministram. Cada um tem a sua função, mas cada função é importante. Me coloca lá para ficar no som para você ver. Não tem culto. Não sei mexer no som. E não sou bom também de ouvido. Às vezes o som está alto, eu falo, o som está muito alto. Abaixa o som, por favor. Mas é o máximo que eu consigo chegar. Se me colocar lá para... Vocês querem que eu cante aqui também? Eu vou cantar aqui. Fala uma música aí para eu cantar aqui. Eu me encontrei com Jesus e sua luz encheu o meu ser e me curou. Rapaz, eu acho que eu fui chamado para cantar. Se eu cantasse mais um pouquinho, eu ia desafinar. Mas eu sou desafinado. Eu dei conta de manter aqui agora, mas se a nota for um pouquinho mais alta, eu já não consigo. Eu não fui chamado para cantar. Mas se eu insistir em cantar, é ruim. É ruim quando você vê uma pessoa que ele foi chamado para uma coisa e ele está fazendo outra. É ridículo. É sério, dá vontade de rir. Eu já falei para vocês aqui, tem um pastor que eu gosto dele, a pregação dele é muito boa, mas quando ele canta, dá vontade de rir. É sério. Nossa, é muito ruim. É muito ruim. Ah, pastor, mas ele tem unção. Não, mas a hora que ele está fazendo o que ele não foi chamado para fazer, meu irmão, não é só unção que basta. Você tem que ser afinado, porque senão ninguém vai querer ouvir. Pastor Jonathan também, de vez em quando, quer cantar. Agora, você tem que dar a importância devida para o talento que Deus te deu. Amém? Talvez você ache que ele não é importante, porque você se compara àquele que tem 5 e aquele que tem 2. Não, mas foi um que Deus te deu, multiplica o que Deus te deu. Foi isso que ele te chamou para fazer, faça. A segunda coisa aqui dentro da parábola, porque as pessoas enterram o seu talento, é porque elas ficam se comparando. Mas você sabe o que o texto diz? Cada um recebeu segundo a sua capacidade. Então, aquilo que você foi chamado para fazer não é maior que você. Em que sentido? Não é algo que você não vai conseguir fazer. Talvez seja algo impossível mesmo, aos seus olhos. Mas Deus vai estar com você, porque Ele vai te ajudar a multiplicar o seu talento. É claro que o nosso chamado sempre vai ser maior do que nós, no sentido que é algo espiritual e é muito grande mesmo. Mas o Senhor vai estar com você.
Porque a palavra diz que os talentos foram distribuídos segundo a capacidade. Então Deus não vai cobrar de você além da sua capacidade. Ok? Vai ser segundo a capacidade de cada um. Então Deus, na distribuição dos talentos, Ele foi justo. Ele deu 5 para quem tinha capacidade para ter 5. Deu 2 para quem tinha capacidade de ter 2. E deu 1 para quem tinha capacidade de ter 1. O problema é que aquele que tem 1, olha para o que tem 5 e fala, o que eu tenho é muito pouco. Deus não precisa disso. Deus precisa do que tem 5, do que tem 2. Mas isso não é verdade. Porque os 3 foram cobrados. Os 3 tiveram que prestar contas. Mas só um foi infiel. Então as pessoas enterram o seu talento também, porque elas ficam se comparando. Outro motivo pelo qual as pessoas enterram o talento é porque elas não entendem que em algum momento ela vai ter que prestar conta daquilo. A nossa vida está boa, mas daqui a pouco nós seremos chamados para uma prestação de contas com o Senhor. Pode ser na vinda dele, que está muito próximo. Você entende que a vinda de Jesus está próxima? Irmãos, se você começar a pensar numa ótica bíblica, tudo que está acontecendo, comece a prestar atenção em tudo que está acontecendo e vai para a Bíblia. É porque às vezes tem profecias na Bíblia que a gente pensa que elas estão distantes demais, mas elas estão acontecendo diante dos nossos olhos e nós não percebemos. Sim ou não? Porque eu estou abrindo um parênteses aqui agora, porque eu sei que você pensa que o seu Senhor vai demorar, e esse é outro ponto aqui. Você pensa que ele vai demorar, né, dentro disso aqui, não, vai demorar demais a voltar, eu tenho muita vida pela frente ainda. Daqui 17 anos já sou considerado uma pessoa idosa, já vou ter, quando eu for em qualquer lugar, vou ter um lugar para estacionar. Eu já estou pensando nas coisas boas que tem, porque tem também, né? Mas tem coisas hoje acontecendo no mundo, meu irmão, que é a profecia se cumprindo. O nosso Senhor não vai tardar. Ele vai voltar e não vai demorar, mas aquele homem de um talento, ele não esperava que fosse tão cedo assim. Talvez alguns não respondem, não multiplicam o seu talento por isso também. Quando você vê, nós nunca tínhamos parado para pensar que nós estamos na mão dos Estados Unidos em todas as coisas. Mas quando vem uma lei que eles impuseram agora sobre o ministro aqui do STF, você vê como nós estamos na mão dos americanos. Eles determinarem lá no mundo, ninguém pode comprar ou vender. Meu Deus, tudo que a gente usa tem a ver com cartão, com o banco que faz negócio com os americanos. Eles têm o poder de travar o mundo inteiro, de falar o seguinte, ninguém vai comprar e nem vender se não tiver o sinal. E, meu irmão, nós estamos vendo isso acontecer diante dos nossos olhos. Não que o que aconteceu fosse ruim, foi bom. Está sendo bom. Mas caiu a ficha, meu Deus, ninguém vai comprar e nem vender se não tiver o sinal. E tem uma potência mundial chamada Estados Unidos que tem esse poder de controlar mundialmente as pessoas, de impor uma sanção sobre o Brasil que ninguém vai comprar ou vender. Você está entendendo como o sistema está pronto, está preparado e já tem coisa acontecendo? O nosso Senhor está muito perto, está muito próximo de voltar. Ele vai voltar, não enterre o seu talento, não. Quarto lugar, quarto motivo pelo qual as pessoas enterram o seu talento. Aquele homem que recebeu um talento, ele tinha uma visão errada de Deus. Do seu Senhor. Quando você tem uma visão errada do seu Senhor, você vai administrar mal aquilo que Ele te deu. Porque a visão que ele tinha do Senhor dele era alguém severo. Mas quando nós olhamos os detalhes da parábola, qual é o Senhor que confia os seus bens aos seus servos? Ele poderia ter confiado aos seus filhos, a um parente, aos seus pais? Não, ele confiou aos seus servos, ele confiou naquelas pessoas. Ele confiou suas riquezas àquelas pessoas, o que mostra que ele não é severo. Que mostra que ele é bom e que é generoso, mas a visão que aquele de um talento tinha, que ele era severo demais, que ele vai colher onde ele não plantou, o que é mentira.
o que é mentira. Você pode pensar, não, mas o texto, o próprio Senhor fala que é. Não, Ele não fala que é. O que Ele fala é, então se você imaginava que eu era assim, por que então que você não entregou esse talento para os banqueiros e não me pagou com juros? Já que você pensa isso de mim. Aquele senhor não estava concordando que era assim. Ele só estava, na verdade, lançando por terra o argumento usado pelo homem de um talento. Se você tem uma visão errada de Deus, você não vai multiplicar o seu talento. Por quê? Porque você tem medo. Você tem medo de não fazer do jeito que Deus mandou você fazer. Você tem medo de errar com as pessoas. Você tem medo da visão que as pessoas vão ter de você. Você tem medo da crítica. Isso tem afastado as pessoas de responderem ao seu chamado. É o medo de falhar. Irmãos, eu lembro como se fosse hoje, eu trabalhando, eu estava num pasto, lá em São Luís de Montes Belos, porque a empresa que eu trabalhava estava trabalhando no pasto de uma fazenda, né? E aí, cheio de máquina, aquele tanto de gente trabalhando, chegou meu líder, lá em São Luís de Montes Belos, ele falou assim, olha, o líder lá da Vila Quininha, ele está indo embora para outra cidade, você vai ser o líder lá. Eu falei, não, eu não. Eu não me achava nem um pouco preparado para ser o líder daquele grupo familiar. Eu falei, não, eu não estou pronto para isso, não estou preparado, não. Ele falou, não, mas você está preparado, vamos começar, eu vou te ajudar, mas tem que ser você. Eu falei, não, mas eu não estou preparado. Na minha cabeça, eu não tinha me condicionado para ser um líder. Por quê? Porque eu estava bem sendo um discípulo. Eu estava bem servindo lá na célula, sendo uma bênção lá na célula, mas eu estava sendo preparado para ser um líder, mas eu não sabia. E aí me contaram de uma hora para outra. E aí eu falei, não, porque realmente não me achava preparado. Mas por causa da muita insistência daquele líder, eu acabei aceitando ser o líder daquela célula, daquele grupo familiar ali. E eu falo para você que o meu ministério começou naquele dia. O meu ministério foi meio que na força. Claro que eu seria um líder, mais dia, menos dia. Mas naquele dia, quando eu aceitei, ali nasceu o meu ministério. E já tem muito tempo isso. Passa muito rápido. A questão de Deus conosco não é o quanto temos. Isso aí não é a coisa mais importante. O importante não é o quanto você tem, mas o que você está fazendo com o que você tem. Talvez você não tenha realmente muitos talentos, mas você está sendo fiel naquele talento que você tem? Talvez você é alguém que não se sente preparado para subir aqui e pregar. Mas quem diz que tem que ser aqui? Pode ser no seu trabalho, você pode ser uma grande influência no seu trabalho, você pode ser uma grande influência no lugar onde Deus plantou você, meu irmão. Seja uma bênção onde você estiver. Você é um canal da bênção de Deus ali, começa a falar. Começa a pregar. Durante muito tempo, o único palco que eu tinha para pregar era vestiário. Era vestiário. Você sabe, eu não sou uma pessoa de muitos talentos, já falei isso para você. Mas eu sempre fui alguém que pregou o Evangelho. E eu usei o meu talento natural que eu tinha para pregar o Evangelho. Pregava no vestiário, pregava para os meus amigos de futebol. Mas, até hoje, eu uso o meu talento natural para pregar o Evangelho. Hoje tem acontecido mais no prédio onde eu moro. Eu vou para a academia de manhã e, normalmente, os meninos estão jogando na quadra. Eu sempre vou na quadra para ensinar eles a jogar, eu ensino fundamento para eles, eu ensino algumas brincadeiras que eu fazia quando era criança, para ter a oportunidade de pregar o Evangelho. Até hoje, eu uso um talento natural, aquilo que eu aprendi de forma natural, para me auxiliar no espiritual. Eu vou lá, eu ensino como que chuta, como que dá o voleio, como que dá o drible, o passe, mas eu falo de Jesus. Eu chamei aqui os jovens aqui, falei, vamos marcar um jogo contra os adolescentes do meu condomínio. Não é que eu quero ter um jogo
da nossa igreja com os adolescentes lá? Quero integrar eles aqui. Eu quero que eles venham para a igreja. Essa semana eu estava lá, um menino estava falando palavrão, apelou lá. Eu tinha acabado de chegar, eu falei, você está errado de falar palavrão. E era um menino que eu nunca tinha visto, um adolescente. Você está errado falando palavrão para o outro aqui? Não, mas ele fez falta comigo. E você marcou a falta agora. Eu falei, porque eu cheguei agora, eu não vi a outra falta. Você não pode falar palavrão, você pode ficar irado, mas você não pode falar palavrão. Aí os meninos, não sei o que lá, pastor, porque tem um menino lá que é da nossa igreja. Pastor, não sei o que tem aí, na hora que eu estava indo embora, ele disse, você é pastor? Eu falei, sou. Você é pastor de qual igreja? Eu falei, sou pastor da igreja Orvalho, aqui perto, aqui. Ele ficou tão interessado. Você é pastor de jovens? Eu falei, não, eu sou pastor da igreja, nós temos um pastor de jovens. Ficou tão interessado. Irmãos, até hoje, eu uso aquilo que é natural para me auxiliar no espiritual. O lugar que eu mais ganhei pessoas para Jesus, campo de futebol. Anísio, consolidado dentro do campo de futebol, era liso. Chamar para ir na igreja, não ia. Evangelizei, foi na cela um tempo, desapareceu, um dia encontro com ele lá no banco ali da Tenor, vem cá, vai ter um jogo, vamos. Josimar, consolidado em campo de futebol. É assim, meu irmão. Foi o que Deus me deu. Você está entendendo? Sabe fazer um bolo? Pois é, você pode levar o bolo para o seu vizinho. Nossa, só um amém, só do pastor Jonathan. Só que o amém do Jonathan foi eu recebo. Não é eu faço, não. Não é eu faço, não. Romanos capítulo 12, versículo 3. Romanos 12, 3. Você está entendendo? Talvez tenha algo que você faz muito bem. Você toca, você canta, eu não sei, uma habilidade. Você pode usar isso. Você é um bom vendedor, se você é um bom vendedor, você vai falar bem do evangelho também. Fale bem. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Paulo ele começa a falar dos dons que nós recebemos aqui, mas a primeira exortação é, olha, esse dom não é para você ficar se exibindo, não. O seu chamado não é para você ficar cantando de galo, não. Cantar de galo é uma expressão goiana, né? Alguém que fica se exaltando. Paulo fala assim, cada um pense em si com moderação, né? Segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, amém, meus irmãos? Mas nem todos os membros têm a mesma função, né? Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Se estiver perto de alguém e puder pegar nela, pega nela e fala, nós somos membros uns dos outros. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Talvez você tenha um dom profético. Amém? Talvez você foi chamado para o dom profético. Quem prega aqui tem o dom profético. Quem ministra louvor, ministra dentro do dom profético. Talvez na sua cabeça o dom de profecia é aquele dom que prevê o futuro. Pode ter isso também. Pode ser que Deus dê uma revelação a respeito do futuro. Ok? Mas quando a Bíblia fala de dom profético, ela está falando especificamente da palavra que é ministrada, da qual pessoas se dedicam à oração e depois profetizam pregando. Mas nós temos aquela ideia que o dom da profecia é o dom de predizer o futuro e que você sempre tem que usar um eis que o Senhor te diz. Pode ser que você tenha uma revelação do futuro mesmo, isso acontece, ok? A Bíblia mostra esse tipo de dom acontecendo. Mas o dom profético vai muito além disso. E a profecia, ela não foi dada, o dom da profecia, quando alguém é usado na profecia, esse dom ele não foi dado para dirigir a vida das pessoas, porque é por causa disso que pessoas são manipuladas dentro das igrejas. Porque elas são dirigidas por profecias e não pela palavra de Deus.
Quando eu falo profecias, é aquele tipo de profecia que prevê o futuro. Pastor, mas pode acontecer essa manifestação? Pode e acontece. Pode e acontece. Mas a profecia ela foi dada para exortar, admoestar. E quando a Bíblia diz isso, ela está falando da pregação. Ok? Mas aí tem pessoas que querem ter sua vida dirigida por profecia. Conheci um irmão que tudo para ele tinha que ser alguém que tinha que orar por ele e falar o que ele tinha que fazer. Então a vida dele ia para a esquerda, depois ia para a direita, depois ia reta. É porque cada profeta que falava alguma coisa para ele era o que ele seguia. Mas a nossa regra de fé mesmo é a Bíblia. Amém? E quanto a isso, nós temos que tomar um pouco de cuidado, porque tem pessoas que manipulam. Meu irmão, se eu vou dar alguma palavra que eu entendo que foi uma revelação de Deus para mim, os irmãos me ajudem ali atrás, por favor. Se foi uma palavra de Deus para mim, para eu dar para alguém, eu tenho cuidado de chegar para a pessoa e falar, olha, eu creio que Deus falou algo a seu respeito, mas julgue. O que eu quero te falar é isso e isso. Entendeu? Para não, porque a profecia, ela pode ser de sua carne. Ela pode ser o diabo também. O diabo usa a boca das pessoas. O diabo fala. Mas ela pode ser Deus. Por isso, quando eu vou dar uma profecia para alguém, eu sempre falo para ele, olha, eu creio que Deus falou algo a seu respeito. Por quê? Porque a Bíblia diz que nós temos que julgar as profecias. Sim ou não? A Bíblia não diz que você tem que julgar os profetas, mas as profecias sim. Vamos continuar aqui. Verso 7. Se ministério, dedique-nos ao ministério. Serviço, a palavra ministério aqui é serviço. Que aqui ele começa agora a falar dos dons de serviço. Essa palavra é koinonia, né, no original. Se é ministério, se é serviço, por exemplo, ficar ali recepcionando os irmãos é um ministério, é um serviço, ok? Ficar lá embaixo recepcionando as irmãs que trabalham, isso é um ministério. Ou que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou que exorta, façam com dedicação. Isso aqui é importante eu falar desse dom aqui. O dom de exortação. Aqui está falando que aquele que ensina, faça com dedicação, e o que exorta também. Você sabe que tem pessoas que pensam que tem o dom de exortação, e que esse dom é o dom de admoestar as pessoas. Esse dom é muito amplo. O dom da exortação aqui, da qual a Bíblia se refere, é um dom de apoio, de solidariedade, de suporte. É esse que é o dom da exortação que está na Bíblia. Mas eu não sei quem colocou na cabeça de um irmão da igreja lá de São Luís de Montes Belos, que ele tinha esse dom. O dom da exortação. E eu, novo convertido, sentado no meio, mais ou menos na quarta fileira, igual está o Vitor Hugo ali. E esse irmão sentado na primeira cadeira, e colocar, ele tinha uma deficiência mental e física. Colocar na cabeça dele, eu não sei qual irmão que fez isso, que ele tinha o dom da exortação. E ele levanta ali, eu estou prestando atenção, era uma escola dominical. Estou lá prestando atenção, ele levanta ali, pega uma Bíblia. As Bíblias antigamente eram pesadas, irmãos. Irmãos, mas ele me dá uma biblada tão forte na cabeça. Pá! E eu, novo convertido, eu fiquei numa vergonha. Aí já vem um irmão correndo, Zé, o nome dele era Zé. Zé, finado Zé, né? Ele faleceu. Zé, não faz um negócio desse não, Zé. O Adelonce, alguém conhece o Adelonce aqui? Adelonce? Hoje ele mora em Goiânia. Zé, não faz um negócio desse não, Zé. Colocar na cabeça dele que era o dom da exortação, então tinha que dar biblada na cabeça dos irmãos. Esse não é o seu dom. Esse dom é muito mais do que você exortar, admoestar as pessoas. Você vê o que eu já passei dentro da igreja. Tomei uma biblada. Rapaz, eu estava tão focado na palavra, estava uma palavra tão boa, eu não estava nem prestando atenção nele vindo, não. Porque para mim ele estava indo no banheiro, sei lá. Porque quando você fica prestando atenção no cara, você consegue, né? Mas nem teve jeito.
pai, ele falou um monte de coisa para mim que até hoje eu não lembro o que foi. Não foi só a biblada, não. Ele me repreendeu. Isso aqui não é exatamente esse o dom da exortação, não. O dom da exortação é um dom de encorajamento. Sabe, você sabe que na Bíblia tem um homem que foi usado nesse dom na vida de Paulo, o apóstolo. Onesíforo, ele encorajou Paulo. A Bíblia diz, quando Paulo estava na prisão lá em Roma, no final da vida de Paulo, a palavra diz que Onesíforo procurou diligentemente. O que ele estava fazendo? Ele foi lá exortar Paulo, não no sentido de dar um raio em Paulo, ele foi reanimar Paulo. Você vê que até mesmo Paulo podia ficar desanimado, o apóstolo. Mas esse homem foi usado o dom da exortação, ou seja, o dom do encorajamento. Paulo falou que ele encorajou Paulo, que ele procurou diligentemente Paulo até encontrar. E ser amigo de Paulo significava ser inimigo de Roma. Até Onesíforo poderia ter sido preso, mas ele foi lá e encorajou Paulo, porque ele usou o dom de exortação. Talvez a exortação você está pensando que é igual o irmão Zé, que ia lá e dava uma biblada na cabeça da pessoa, mas não é. Aqui também o texto continua. O que exorta, faça com dedicação, o que contribui com liberalidade. Existe um dom de contribuição de pessoas que são muito prósperas, muito ricas, e elas contribuem com altas quantias. O que preside com diligência, presidir é um dom, ok? Irmãos, preste atenção aqui. O que exerce misericórdia com alegria. O que é isso que exerce misericórdia? Todos nós temos que exercer misericórdia, mas tem pessoas que são levantadas por Deus para isso. Elas têm essa vocação. O que essas pessoas fazem? Elas têm uma vocação para ajudar, especialmente pessoas muito pobres. Então elas têm o poder de levantar recursos financeiros para ajudar essas pessoas. Elas têm um destaque maior do que os demais. Não que isso exime os demais irmãos. Amém? Não exime, porque nós somos chamados para ajudar os pobres também. Você foi chamado para isso. Que a Bíblia diz que aquele que dá ao pobre empresta a Deus. Você foi chamado para isso também. Mas tem alguém que se destaca. Ele toma a frente. Ele tem um peso maior. Ele é mais voltado para as obras sociais. Por quê? Porque ele tem aquele chamado específico para aquilo. Às vezes você se compara, nossa, eu não sou como aquele irmão, porque você não foi chamado para ser. Simplesmente por isso. Mas tem uma coisa que você pode fazer, contribua para o ministério desse irmão então. Fala, meu irmão, conte comigo. Estou vendo aí que você está levando cesta básica, você está aí na casa, você está arrumando, pode contar com o meu dinheiro. Talvez você não vai ser aquela pessoa que vai visitar a família lá, mas aquele irmão que levou a cesta básica, que levou uma oferta, sei lá, ele vai lá, ele vai entrar, ele vai levar a oferta, ele vai orar, você mesmo não foi, mas o seu dinheiro foi. Você está entendendo como que o corpo funciona? O problema é quando a gente fica comparando. A comparação é que fez aquele de um talento ali não responder. O amor seja, verso 9, o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Isso aqui é muito importante. Dentro do ministério, você quer funcionar, você tem que dar honra para o próximo. Alguém vai tomar o cafezão, dá honra para ele ser o primeiro. Não tem lugar para sentar, então levanta para ele sentar no seu lugar. E se servir, porque nós vamos crescer no dom na medida que nós servimos as pessoas. Quanto mais você serve as pessoas, mais você vai crescer no seu chamado e no dom que Deus te deu. Amém? No zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Não é aquela coisa para baixo assim. Irmãos, nós precisamos ser fervorosos. Quê? Quando o pastor estiver pregando, você vai dar glória a Deus. Quando estiver tendo louvor, você vai cantar alto. Você vai gritar na presença de Deus. A Bíblia diz que nós temos que ser fervorosos.
E não tem como ser fervoroso cantando baixo. Não tem como ser fervoroso se você não der uns glória a Deus bem alto, mas aleluia, não. Aqui está falando, sejam fervorosos. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes, compartilhai as necessidades dos santos. Praticai a hospitalidade. Isso aqui nós precisamos crescer. Eu tenho tanta dificuldade quando eu tenho que hospedar alguém, irmãos, como isso é difícil aqui. Nós precisamos crescer nisso aqui. Amém? Vamos crescer, em nome de Jesus. Eu quero... Nossa, eu tinha tanta coisa ainda para falar, mas... Só citar duas pessoas aqui. Jonas. Jonas, ele teve um chamado de Deus, e foi muito específico. Quando Deus fala algo específico para você, é melhor você fazer. Jonas, Deus falou para ele assim, ó, vai para Nínive e prega lá. Aí Jonas não falou nada. Ele simplesmente pegou o dinheiro que ele tinha, a Bíblia diz que ele comprou uma passagem em Jope, pegou um navio e foi para Tarsis. Tarsis era o lugar mais longe conhecido que tinha sido descoberto naquela época, que era a Espanha. Você vê, ele estava lá em Israel. Ele ia atravessar o Mediterrâneo e chegar lá na Espanha. Tarsis é a Espanha. Só que o Nínive ficava para o lado contrário, era por terra. É como se um fosse ao sul e o outro ao norte. Só que Nínive, só para você ter uma ideia, Nínive, as pessoas que moravam em Nínive, era pior do que os ministros do STF, muito pior. Você vê. Eu te pergunto, se alguém mandar você ir lá no STF pregar lá, você quer? Outra pergunta fiz hoje no CTL. Se você fosse Deus por um dia, o que você faria com eles? Você vê que Deus é misericordioso, é ou não é? Mas os moradores de Nínive era uma das maiores cidades do mundo, tinha mais de 120 mil habitantes. Naquela época era uma metrópole. Hoje é grande, uma cidade de 120 mil, naquela época muito mais. Mas eles eram muito cruéis, muito mesmo. Eles matavam por empalamento, matavam também esticando as pessoas, com o tipo de morte mais cruel que você pudesse imaginar. E aí Deus vem e fala para Jonas, vai lá e prega para eles. Vai lá e prega lá vou falar o nome, lá no STF. Você ia resistir. Agora imagina Jonas. Jonas ficou caladinho, comprou a passagem, falou, quer saber? Vou para Tarsis. Aquele povo mau lá? Vou não. Mas o que acontece quando você sai da vontade de Deus? Você vai pegar o caminho contrário. Você vai pegar o caminho contrário. E muitas coisas foram acontecendo na vida de Jonas. Quando ele estava lá no meio do mar, uma tempestade. Se você pegou o caminho contrário, se você desobedeceu, que você pode pensar, não, eu prego, o evangelho eu posso pregar em qualquer lugar, eu posso fazer a obra de Deus em qualquer lugar. Não, mas teve uma palavra específica. Não é assim. Não é assim, foi uma palavra muito específica para Jonas. Então, primeira coisa, se você está fugindo de Deus, você está indo para o lugar contrário, você pode pegar uma tempestade. Sabe outra coisa que acontece com quem foge? Indiferença. Estava todo mundo no barco lutando para sobreviver. E Jonas estava fazendo o quê? Dormindo. Depois você lê lá na sua casa. Ele estava dormindo, estava todo mundo lutando pela vida. Mas Jonas estava dormindo. Falta de amor pelo próximo. Quando você não responde ao chamado de Deus, isso aqui pode acontecer com você. E mais, você vai colocar em risco as pessoas que estão perto de você. Porque aquele barco iria afundar se Jonas continuasse lá. Entendeu? É grave. É grave. E é interessante que ele escondeu a identidade dele, né? É outra coisa. Porque a desobediência vai levar a pessoa a esconder a sua identidade. Ninguém vai saber que você é crente. Mas você é ninguém sabe, porque... Aí... por causa de quem que está vindo isso aqui? Ele ficou calado. Aí quando lançaram sorte, caiu sobre ele.
Quem é você, rapaz? Rapaz, eu sou servo do Deus Altíssimo. Ele só falou a hora que ele foi descoberto. O negócio é o seguinte: tudo isso que está acontecendo é por minha causa. Me joga no mar que vocês vão ver, vai melhorar. E aí os marinheiros, rapaz, esses caras de Deus não vão jogar ele no mar, não. Tentaram ainda ficar com Jonas no barco, mas Jonas era o problema. Eles tentaram, eles oraram e falaram o seguinte: Deus de Jonas, mais ou menos assim, se eu estiver inventando alguma coisa, me perdoa. O Deus de Jonas, não impute a nós o pecado desse homem aqui, nós vamos ter que jogar ele no mar. Jogaram ele no mar. Graças a Deus, pela misericórdia de Deus, um peixe grande, deve ser uma baleia, não sei, pegou ele ficou 3 dias ali, 3 noites, e cuspiu ele na praia depois. Não foi em Nínive, viu? Foi na praia. Ele teve que ir para Nínive depois. Então, não fuja da presença de Deus. E para terminar, para a gente tomar a ceia, Mateus 16, 27 diz: porque o Filho do Homem há de vir na glória do seu Pai com seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Amém? A retribuição que Deus vai nos dar é segundo as nossas obras. Apocalipse 20, 12: vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Nós estamos escrevendo a nossa história, com as nossas obras. Aqui está falando que nós vamos prestar contas ao Senhor. Amém? O nosso Senhor não vai tardar em voltar, amém, meus irmãos? Ele vai voltar rápido. Responda o seu chamado, porque esse é o melhor lugar. Talvez você está pensando que algo extraordinário precisa acontecer para você responder o seu chamado. Não é isso, não é assim, é muito simples.